Boa tarde, né, meus amigos? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Brandina. Boa noite, Denê. Os dias tão longos que estamos tendo, a gente fica meio confuso se é boa tarde, boa noite, né? Tá tão claro, tá clareando mais cedo, escurecendo mais tarde. Ainda bem, né? Que nós temos essa luz. Boa noite, Aparecida. Boa noite, José Faria. Boa noite, meus amigos. Que bom estarmos juntos novamente, não? Boa noite, Paulo. Boa noite, Dona Norma. Boa noite para o seu Arlindo também. Saudade sempre de todos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito gostoso, né, que é sobre a nossa vida mental. Ajudemos a vida mental, né? Como sempre, o Espiritismo sempre atual, né? Que nós conseguimos aplicar no nosso dia a dia. Um excelente tema para o momento que nós estamos passando. Boa noite, Fanny. Boa noite, Donizete. Que todos sejam bem-vindos. Começando primeiramente com os nossos recados. Então, primeiramente, agradecendo a todos que colaboraram com a campanha Alta de Souza, que foi realizada ontem, na arrecadação de alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal, roupas, calçados, né? Muito obrigada a todos que colaboraram. É sempre muito bom, né, praticar a caridade, que é o que o Allan Kardec nos deixou. Jesus nos pediu também. Ele foi o maior exemplo de como praticar a caridade. No momento até em que ele mais sofria, ele estava pedindo perdão aos nossos erros, não é mesmo? Bom, vamos lá então, né? Então, inicialmente, vamos nos conectando com os nossos mentores, com os mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, que neste momento todos nós e eles em união, reforçando a nossa egrégora do bem, do amor, da caridade, da compaixão, adentrando agora os nossos lares, trazendo o remédio necessário que cada um de nós precisamos, nos fortalecendo, nos dando coragem, nos inspirando para as nossas atividades, para o nosso dia a dia, para a nossa semana. E que possamos então, juntos, dar início a essa meditação singela que vamos começar agora. Bom, então, esse título, Ajudemos a Vida Mental, ela foi tirada da lição Fonte Viva, de Emmanuel, por Chico, é a lição 144. Então, depois, quem tiver a oportunidade de pegar, dar lá uma lidinha, né? Boa noite para quem vem chegando, seria muito bom. Então, essa lição, Emmanuel nos traz em cima de um pequeno trecho do Evangelho de Mateus. Então, ele coloca assim, né?
E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judá e de além do Jordão. Decápolis são cidades, 10 cidades ali naquela região. Então, isso daqui é um trecho, do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 25. E Emmanuel, ele vem então nos trazer, na lição 144, falando algo sobre isso, Então, uma grande multidão vinha então seguindo Jesus, como hoje, Como hoje uma grande multidão segue Jesus, nosso governador. E então, obrigada, Vânia. Um beijo, um abraço. Boa noite, Marilda. Bom, e aí então, ele fala assim: seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Eu peguei um trechinho, não é logo o início do texto, tá? Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa, dar o melhor ao progresso comum, dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, olha como a gente pode colocar no momento atual que nós estamos passando. Então, muitos procuram Jesus. Uma multidão vem à busca de Jesus. Mas será que nós estamos conseguindo sentir Jesus? Será que nós estamos trabalhando a nossa saúde mental, para poder então estar sentindo Jesus? E aí, ele aqui, Emmanuel, como sempre, ele vem nos esclarecer, vem trazer lições para a gente, nos chamando de aprendizes, que somos, aprendizes do Evangelho ainda. E ele vem nos trazer, então, que auxiliemos o companheiro. Então, quando nós estamos também ajudando o outro a enxergar as coisas boas do mundo, que é o que nós estamos precisando agora, Estamos passando por essa fase de pandemia, os aumentos dos casos, então vamos cuidar da nossa vida mental. Não vamos trazer mais desespero a um mundo que está só trazendo coisas ruins. Vamos trazer palavras de fortalecimento, de esperança, para todos, porque o sofrimento já está aí para todos, Então, para que piorar mais isso? Trazer essa angústia, Muitos ainda se discutem da questão da vacina, vacinar, não vacinar. Não adianta a gente questionar, pensar nas questões políticas que estão acontecendo. É claro, a gente tem que analisar, a gente tem que se informar, mas de repente sair distribuindo esse sentimento que a gente acaba sentindo quando vê essas mensagens, Então, levar mais amor, mais compaixão, mais esperança, É intensificar os valores íntimos, as virtudes. E aí, então, nós coletivamente, pensando no bem do outro, como o outro pode enxergar o mundo de uma forma melhor, o coletivo acaba ascendendo, vai melhorando. Então, a gente já sabe, André Luiz nos traz muito isso, que as doenças têm
origens, né, no mental, no psiquismo. Joana de Ângeles também nos traz isso. Então, nesse momento, eu acho que o Espiritismo nos pede o que Jesus pediu aos seus apóstolos: sermos pescadores de homens, né? Então, quando os apóstolos saíam para pregar o Evangelho, eles saíam para pregar o Pai misericordioso, o Pai bondoso, né? E nesse momento é o que precisamos, é sair sendo pesquisadores ou pescadores. Pregar, então, fazendo com que as pessoas enxerguem além da doença, né? Porque senão, se nós começarmos a só olhar para as coisas ruins, nós não vamos estar cuidando da casa mental. E a própria medicina tradicional chinesa, ela já fala, né, que mente sã, corpo são. Então nós precisamos estar cuidando da nossa casa mental, do que nós estamos procurando. Então nós muitas vezes estamos correndo atrás, vivendo num automatismo, né? Então muitas vezes só ficamos entrando nas redes sociais e buscando informações que vão baixar o nosso padrão vibracional. Então vamos lembrar que somos energia, que somos formados por elétrons e elétrons vibram, né? Então quem conheceu, quem estudou química, viu que lá na última camada dos elétrons, né, dos átomos, os elétrons às vezes eles podem até pular fora, né, da sua última camada. Então, se nós somos energia, vamos então emanar energias boas. Se cada um fizer isso, nós vamos conseguir mudar a realidade. Sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. Se nós cuidamos da nossa saúde, se nós respeitamos a doença, né? Porque é isso que nós temos que fazer, é respeitar, não é temê-la. São coisas diferentes. Quando nós a tememos, nós então ficamos estáticos, paralisados, não fazemos mais nada, só esperando que ela chegue. A partir do momento que nós a respeitamos, então nós cuidamos de nós para que ela não chegue até nós, né? Que é o que nós deveríamos estar fazendo. Então, sem críticas, sem julgamento, tá? Não é essa a intenção, é simplesmente de olhar o panorama social, o panorama da sociedade de hoje e simplesmente pegar o que a gente precisa, olhar de forma ética, avaliar, raciocinar, internalizar e, primeiro, aceitar, né? Aceitar que ela está aí. Não adianta se revoltar, né? Que muitas vezes é o que a gente está vendo. As pessoas não estão tomando cuidado, né? Não estão usando as recomendações das autoridades sanitárias. E aí acaba colocando, né, em risco algumas situações. Então cuidar da mente, cuidar do corpo. Então, sair um pouco desse automatismo, dessa robotização que as crenças vêm trazendo pra gente. Então, muitas vezes a gente já acorda acelerado, já acorda querendo olhar o story, né, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. E aí, cadê que a gente meditou um pouquinho, né? Sendo que nós poderíamos ter acordado, silenciado e somente ter agradecido por mais um dia. Percebam, façam essa experiência. Acordem de manhã, de preferência, sem despertador, né? Se fosse possível. E aí, né? Só mentaliza o sentimento da gratidão
e perceba a energia que está à sua volta, né? Perceba, para entender o quanto que a gratidão ela acaba nos elevando espiritualmente. E muitas vezes esse automatismo também é uma forma da gente meio que ter um reflexo de fuga, a gente não enxergar a realidade, não querer ver os nossos problemas, os nossos defeitos, né? Então, esse momento da meditação tem que, se for antes de dormir, Santo Agostinho nos recomendava antes de dormir, né? Que bom fazer também. E após o acordar, o despertar, né? E aí então a gente, quem sabe, né? Respirar, entender o quanto que esse ar ele é importante, o quanto ele nos rejuvenesce, ele nos enche de energia, de vida, né? E dá um pouquinho mais de valor. Entender que a gente precisa se modificar, precisa sim, mas também não precisa ser com aquela pressão tão grande, né? Entender que essas modificações, elas não vão acontecer do dia para a noite, né? Essas modificações exigem trabalho, esforço, paciência. Olha só, como que só em querer melhorar a gente já começa a desenvolver virtude, paciência, né? Então, quando a gente quer algo e a gente coloca energia para isso, se a gente faz com paciência, no meio do caminho a gente tá, por exemplo, eu quero melhorar tal coisa, mas eu preciso ter paciência. Então, vários degraus de virtudes eu acabo conquistando até chegar lá no topo, né? Olha que interessante. Então, a necessidade de se auto-perdoar. Hoje nós vemos muitas pessoas em depressão porque se culpam, né? Fazem, né? Cometem aquela atitude que foi sem pensar, aconteceu, né? Foi de uma vez, e aí ela se culpa. Então ela vai ficando amargurada, vai ficando com remorso. Então o auto-perdão, ele significa que você entende que fez alguma coisa de errado, né? Mas não precisa da autoflagelação. Não precisa mais ficar com aquele vitimismo de que da autoculpa, né? De que porque eu fiz, né? Ou eu preciso sofrer, ou eu só sofro. Então a gente tem que ir observando, né? Essas nossas índoles para conseguir trabalhar. Isso é o caminho de ajudar essa vida mental a melhorar. Perceber que cada um possui seu jeito de ser, né? Então ninguém vai ser igual a ninguém. Você é único. É uma obra que Deus fez do jeitinho que Ele quis e que você foi moldando, porque Ele é criador. Nós somos criaturas, nós somos co-criadores. Então Ele fez, né, a obra de arte que somos nós. E nós fomos moldando aos pouquinhos. Ele nos fez ignorantes. E o que nós chegamos até hoje foi fruto de grandes esforços, né? Não é assim? Deus nos fez simples e ignorantes. Olha só quanto que em milênios nós já alcançamos, não é mesmo? Então, a gente aceitar muitas vezes do jeito que a gente é, né? Essa aceitação e olhar os nossos defeitos é realizar o autoconhecimento, é saber que eu tenho vícios, mas também tenho virtudes.
E isso é que importa, que chegamos em virtudes, né? E temos muito mais a desenvolver? Sim, mas temos muito tempo ainda pela frente, né? Ter essa paciência. Então, um bom livro até para se ler é Autodescobrimento de Joana de Ângeles, que ensina bastante sobre esse autoconhecimento. E entender que o que nós somos, né, foi, então, esses esforços de muitas existências e hoje nós estamos na nossa melhor versão, como a Vânia gosta de dizer, né? Então, hoje nós somos a nossa melhor versão. Então, se ame, né? Então, amemo-nos, porque se nós chegamos até aqui, foi mérito da lei do progresso, da lei do trabalho. Então, é hora da gente despertar, de apreciar essa dádiva, essa vida que nós somos. E aí, quando a gente fala amar-se, aceitar-se, não quer dizer que é momento de parar, que é um momento de estacionar no tempo. Ah, eu me amo, então tá ótimo, né? Eu sou belo. Não é assim. Quando você se ama e aceita, não é que você tem que simplesmente estar ótimo. Não, é entender que dá para ser cada vez melhor, né? Mas que tudo tem seu tempo. Então, eu desenvolvendo a paciência comigo mesmo e amando a si próprio, é assim que eu vou conseguir oferecer paciência para o outro. Porque quando o outro errar, né, eu vou entender que eu também erro. Então eu posso ter paciência, né? Nós também podemos entender esse momento de aceitar, de como melhorar, utilizando as virtudes como guia. Então, por exemplo, né, uma virtude, a humildade, a caridade, tendo temperância, que é o apetite moderado, nada de pela gula, né? A diligência, então ser proativo. Não é ter preguiça, não é estacionar no tempo e ficar ali talvez reclamando, né, da situação. Não, eu quero mudar, me dê coragem. Peça a Deus se for o caso, se não lhe tem coragem. Então você é capaz de mudar, você é capaz de se melhorar. Se a casa está difícil sozinho, pela meditação, aí nós temos que ter a humildade, pedir ajuda, né? Ajuda para um psicólogo, para um psiquiatra, que seja. Deixar de ter preconceitos contra nós mesmos e aceitar que somos seres falíveis, imperfeitos, em busca da perfeição. E ainda Aristóteles nos trouxe, né, como que a virtude é uma disposição adquirida de fazer o bem e se aperfeiçoar, e se aperfeiçoa com o hábito. Então a virtude é querer fazer o bem. Só que a gente só consegue fazer o bem se começar, se colocar em prática, né? Então ele vai se aperfeiçoando com o hábito. É por isso que o Espiritismo preconiza tanto a caridade, porque a caridade, ela preenche vazios, ela até vicia, né? Então, tem um médico da Associação Médica Espírita que ele fala que a caridade vicia. As pessoas começam a entrar na caridade e perceber que aquilo lhe traz benefícios, né? Então ela quer cada vez mais fazer caridade. Então, se de repente eu tenho um vício que eu não consigo de jeito nenhum sanar sozinho, ou, né, só tentando parar, por que não trocar um vício ruim por um vício, né, teoricamente bom? Então, fazendo caridade, por quê? Ela traz satisfação,
ela nos traz alegria, ela faz a liberação daqueles hormônios, né? Os bons hormônios, então os hormônios do prazer, serotonina, ocitocina. E aí então esse sistema orgânico nosso vai se renovando e vai ficando mais leve a vida, né? Porque é isso que nós temos que buscar hoje, é uma vida mais leve, porque lá fora já está muito pesado. E levar uma vida mais leve não é levar uma vida de preguiça, não. É levar uma vida de muito trabalho, mas eu fazer tudo com bom ânimo. É eu desenvolver o meu trabalho, eu arrumar a casa, é eu ir trabalhar com bom ânimo, desenvolvendo o máximo que eu posso, né? E aí, então, tem uma pequena história que toda vez que aquelas mães iam até as reuniões de psicografia que Chico oferecia, elas iam pela primeira vez, recebiam as mensagens, né, dos seus filhos e elas queriam mais e mais, então elas voltavam. E às vezes na segunda vez, quando elas iam até essas reuniões, Emmanuel pediu para Chico dizer o seguinte: agora você já sabe que seu filho está bem. O vazio que você sente, ele não vai deixar de existir, mas preencha esse vazio fazendo bem, fazendo a caridade. Então, muitas vezes eram famílias que tinham muita condição financeira. E assim Chico ia mostrando que a caridade ia transformar esse vazio. E é o que essas pessoas sentiam. Então ele começava a estimular a caridade nessas pessoas e então realmente elas sentiam mais prazer, muitas deixavam de ser depressivas, né? E começava então a ajudar o outro, a cuidar do outro. Então pensamos, muitas vezes a caridade é mandar um bom dia, né? É mandar uma mensagem boa para alguém, é ligar para aquele parente distante, é baixar um pouco o ego e ser humilde e agradecer a mãe, o pai, o filho, né, por tudo. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela nos traz assim, que saúde mental é a forma como uma pessoa reage às exigências, aos desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Então, se a gente viver no mundo das emoções, que é um mundo primitivo, né? É o medo, é a alegria, é a raiva. Então, se nós continuarmos deixando as emoções guiar a nossa vida, nós não vamos conseguir ter as rédeas do nosso corpo, né? Então, nós temos que começar a segurar as rédeas e dizer quem está no comando. Então, quando vem um sentimento ruim, manda ele embora, né? Para que ficar entrando em contato com essas energias? E aqui eu não estou querendo dizer em questão de obsessores ou não obsessores, porque se os obsessores chegam até nós, é porque nós deixamos a porta aberta, né? Então, nós demos o primeiro pedaço, o primeiro passo. Nós deixamos ali, descuidamos, por isso que Jesus nos trouxe orai e vigiai. Porque a hora que eu percebo algo em mim, de repente a gente está tudo bem, né? Muda. De repente o nosso raciocínio, nosso temperamento. Opa, então algo está de errado. Eu deixei algum cantinho aberto ali, alguma portinha aberta e alguém se aproveitou desse momento. Então, perceba, a gente tem que começar a ver que a culpa não está no outro, não está no outro, está na gente, né?
Muitas vezes a gente comete certas coisas que no fim a gente justifica porque era o que tinha para ser feito, só que a nossa consciência nos cobra. E aí é por isso que a gente não vive em paz. Porque o nosso espírito, ele é sábio. Nós temos a centelha dentro da gente. E quando a gente comete algo e a gente começa a mentir para a gente mesmo, o nosso espírito não aceita. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E aí a nossa consciência nos cobra. Então, se de repente nós não temos paz, vamos entender por que essa paz não está chegando para a gente. O que nós precisamos melhorar? A quem nós precisamos pedir perdão? Né? Porque eu acho que, às vezes, pior que perdoar é pedir perdão. Porque para pedir perdão, você tem que admitir que você errou. E às vezes o que as pessoas não conseguem é admitir que erra, né? Então, para quem será que a gente precisa pedir perdão? Para começar a ter uma consciência um pouco mais tranquila. Bom, nós podemos também, em algum momento que percebemos a nossa vibração oscilando, né? Tá numa frequência baixa, com um sentimento, um egoísmo ali, nós podemos utilizar de certos recursos. O que te faz bem? O que te traz alegria? Né? É uma música? Tem gente que gosta de música clássica, tem gente que gosta de música gospel. Utilizar o momento do banho, não para ficar lá, né, desperdiçando água, não é isso, porque o que a Covid nos trouxe é o que nós precisamos aprender com ela, o que nós precisamos dar valor nessa vida que nós não estávamos dando. Então também não vamos desperdiçar água, não é mesmo? Mas naquele momento do banho, colocar uma música, a força da água, ela nos revitaliza, né? Então vale a pena aproveitar esse momento. Gosta de pintar? Né? Então fazer uma pintura, caminhar, uma corrida, dançar, brincar com as crianças. Por que não? Né? Trazer esse momento lúdico para elas e essa energia de puro amor que acontece ali, se beneficiar também desse momento. Então nós temos tantas coisas que nós podemos fazer: pisar no chão descalço, sentir a grama para quem pode, desconectar, sentir a natureza, abraçar uma árvore, né? O que der para ser feito. É só pensar o que te traz prazer. E aí, nesse momento, utilizar naquele dia cansado, naquele dia que parece que nada mais faz sentido, utilizar esses artifícios, orar a Deus, pedir luz, pedir orientação. Como Jesus, que era um mestre, fez tantas vezes. Isso mostra humildade, né? Bom, e aí, né, para finalizar, eu trouxe um trechinho do livro de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, que é Liberta-te do Mal. Então é um trechinho do capítulo, né, Tempo Mental. Impossibilitada a mente de decodificar todos os fatos e informações que chegam ao arquipélago cerebral, apresentam-se a ansiedade, a impaciência, gerando descontrole nas neurocomunicações, com resultados perturbadores para o discernimento, a memória, as aspirações iluminativas, a saúde integral. Então, vamos tomar cuidado. Quais as informações que nós estamos indo buscar nesse momento, né? Qual que é a frequência que nós vamos querer, então, sintonizar, assim como um rádio, nesse momento? O que nós estamos levando para dentro da nossa casa mental? E aí,
que vai nos gerar mais ansiedade, porque todos nós somos ansiosos, mais impaciência, né? E aí então gerando um descontrole das neurocomunicações e colocando em risco a nossa saúde integral. Então vamos pensar em que sintonia que nós vamos querer, da doença ou da saúde? Do amor ou do ódio, da revolta? Né? Então vamos pensar, vamos olhar mais, vamos cuidar mais do que nós estamos colocando dentro da nossa casa. E sim, com respeito a todos aqueles que sofrem, mas cuidando, porque nós já despertamos. Nós já estamos entendendo que se nós cuidarmos da gente, isso se reflete no outro, né? Então é isso. Bom, meus amigos, então vamos encerrando e mandando mais vibrações para esse planeta, primeiramente. Vibrações de cura, de amor, de abertura consciencial. Mandando também vibrações de amor ao nosso planeta, ao nosso país, aos nossos políticos, ao nosso povo, que sempre foi tão sofrido, mas que hoje já tem condições de batalhar, de entender muitas coisas. Um alívio a todos os pesquisadores que trabalharam arduamente neste momento em busca da vacina, a todos os profissionais da área da saúde que trabalham mostrando como que é o amor ao próximo, colocando em risco suas próprias vidas em busca de um bem maior, que é o nosso. Então não vamos jogar isso no lixo, vamos cuidar da gente, cuidar da nossa família, cuidar do nosso corpo, para que possamos, né, ver esse mundo de provas e expiações chegando realmente ao fim e olhando para um mundo de regeneração com mais paz interior, porque a paz, a alegria, ela não está fora, ela sempre está dentro. Fiquem com Deus, meus amigos. Nós estamos aqui diariamente às 18 horas, né? E amanhã nós temos o nosso amigo Ezequiel, terça-feira o Sérgio, quarta-feira o Sérgio, quinta-feira a Vânia e o seu João, sexta-feira o Ezequiel novamente, sábado o seu João e domingo eu tô aqui novamente com vocês, se Deus permitir. E eu sei que tudo Ele está permitindo, que tudo Ele quer de bom pra gente. Basta a gente olhar a simplicidade da vida. Um beijo a todos, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Não é verdade? Pois que eu mesma já estou assim há bem pouco tempo na doutrina espírita e ele está há muito mais tempo, viu muita coisa. Que bom podermos, não é? Receber esses exemplos para refletirmos da importância de escolhermos sempre o lado bom, através da prece, através de realmente vigiar os nossos pensamentos, o que falamos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Vigiemos, meus irmãos, nós temos condição de fazer isso e para tal contamos com o amparo do mais alto, sempre a nos envolver em eflúvios de paz, de amor, de concórdia e luz. Queridos amigos, vamos então, já está mais do que na hora de encerrarmos a nossa live. Vamos juntos fazermos a prece de encerramento
e vamos nos conectando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Vamos endereçar a nossa prece a ela, a Maria, Mãe de Jesus, Mãe espiritual de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Queridos irmãos, ocorreu-me algo agora. Quando nós recebemos na Casa Espírita um passe, ele é direcionado basicamente para a nossa mente, para a região do estômago e a região genésica, ligada à sensualidade, à sexualidade. Então, meus amigos, é por aí que vêm as tentações, através dos nossos pensamentos, através da alimentação desequilibrada e também através da sensualidade igualmente desequilibrada. Então, prestemos atenção. Conhecimento, vigilância, oração, força de vontade. Queridos amigos, amanhã, domingo, ficaremos com a Arielle, na segunda Ezequiel, terça e quarta Sérgio, quinta retornamos João Firmino e eu, sexta Ezequiel e sábado e assim sucessivamente. Todos os dias estamos aqui esperando por vocês com muito carinho, respeito e amor. Um excelente final de sábado, um abraço afetuoso e apertado e até a próxima. Fiquem com Deus.